Olá, eu sou Janene Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema consciência negra, gente. Na verdade, eu fiquei em dúvida se o tema desse vídeo seria consciência negra, uma aula diferente, ou se seria uma aula completa, porque o que eu vou mostrar para vocês cobre muitos tópicos aí dentro desse tema, né? E eu tenho falado em outros vídeos sobre outras datas também. Falei esse ano do Dia da Árvore, falei do Dia do Índio, que não chama mais Dia do Índio, né? E daí quem tiver curiosidade pode buscar lá no canal Janene Polidório o vídeo sobre o Dia do Índio, que daí eu vou explicar sobre essa questão. E claro, né, gente, o Dia do Índio, por exemplo, ele mudou de nome. Só que quando você vai procurar no site da loja, você procura com índio, né? Você não procura com indígena. Por quê? Porque no mecanismo de busca você tem que colocar comercialmente a palavra que as pessoas mais digitam, né? Então, eu tenho essa necessidade aí enquanto comércio, mas enquanto parte pedagógica, mudou aí para indígena. E daí basta você falar para as crianças, né, essa diferença, enfim. Bom, vamos voltar aqui para a consciência negra, como todos os. A gente tem alguns feriados aí, como esse do indígena, da consciência negra, que eu particularmente sou contra trabalhar somente na data. Eu acho que é uma coisa que você tem que trabalhar durante o ano, inserido na rotina das crianças, né? Então, trazer uma notícia, chamar atenção para algo que aconteceu naqueles dias, né, que está passando na televisão. Então, tudo isso ajuda aí a compor a questão da conscientização em relação a outras raças, né? A gente tem uma miscigenação muito forte no Brasil, então a gente tem uma mistura aí bastante complexa. Eu mesma falei que lá no vídeo do indígena que eu tenho, por parte de pai, eu tenho uma miscigenação indígena, né? E por parte de mãe, somente de imigrantes. Então a gente tem uma miscelânea muito grande de povos, às vezes você até tem, né, aquele sangue, né, daquela raça e você nem sabe. E essa diversidade, gente, no final somos todos humanos, né? Deve ser respeitada. E daí algumas preservam a cultura, outras não, e assim por diante. Até falam, né, que, no meu caso, né, imigrantes, eles não, os italianos, no caso, né, eles não costumam, né, passar muitos costumes, não sei o quê, mas eu tenho, assim, muito enraizada essa parte também. Chegando, assim, até a conhecer um pouco do dialeto de onde vieram meus bisavós. Então, é uma coisa aí que vem de história também. E daí vocês já vão entender por que eu tô falando disso. Aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Esse vídeo, gente, ele é baseado nesse material aí, que é para lousa digital, por isso que eu chamei de uma aula diferente. Mas, embora ele seja baseado no material, ele pode te dar ideias para um projeto de mostra cultural, ele pode te dar ideias para aulas durante o ano, né? Então, é sempre importante, não é porque é de um material da loja que você vai deixar de assistir agora, porque ideias podem surgir de qualquer lugar, né? Você não precisa obrigatoriamente comprar para poder utilizar algumas das ideias que eu vou dar nesse vídeo. O material em si, ele tem 42 slides, então é um material bem completo, e a gente chama de slide porque está para a lousa digital. Ele vai ter temas diversificados que eu vou mostrar para vocês, que são exatamente os temas que você pode usar num projeto durante o ano, ou que você pode usar num projeto mais específico aí de 2, 3 meses, ou mesmo apenas durante o mês de novembro aí, para poder intensificar os trabalhos com consciência negra. Tem atividades intercaladas, então não são slides mortos, né? Embora ele seja para lousa digital, a cada tantos slides ele para e faz o aluno refletir sobre o que foi feito. Além disso, a gente tem alguns slides interativos que trazem vídeos do tema sendo abordado. São vídeos bastante atuais, tá? Eu vou mostrar para vocês a capinha de alguns temas e daí ali você vai perceber como é atual a coisa, né? Ele vai tratar desde a parte histórica lá no comecinho, como que foi cultivada essa questão da necessidade da consciência negra, até os dias atuais, a questão de consumo em relação a esse tema.
Então, eu vou mostrar aqui para vocês por que que ele é diferente. Porque ele vai abordar o histórico comparativo. Então, a gente tem, começa com a escravidão no mundo, porque não aconteceu só no Brasil, né? Às vezes as pessoas limitam o espaço, mas isso não é verdade, né? A gente tem escravidão no mundo há muito tempo. E daí, nessa parte de escravidão no mundo, a gente vai conhecer um pouquinho da história dos outros países também, que sofreram com essa prática. E daí a gente passa para a escravidão no Brasil, sendo possível fazer uma comparação aí de como que era lidado com isso em cada local. Então, é um material aí já para crianças a partir de 5º ano. Eu tinha até anotado aqui, deixa eu ver. Ele tem duas BNCC, tá aqui, ó. Ele trata com a BNCC EF05HI01, que é de 5º ano, então, a partir de 5º ano, podendo ser usado Fundamental 2. E ele trata com a ER, que é um tema de ensino religioso, que diz respeito à diversidade cultural. Então, é bem bacana. Além do histórico comparativo, a gente tem o histórico contemporâneo. A gente vai começar, olha que capa maravilhosa, gente. Essas daí são as capinhas dos temas. Vai tratar de abolição. Daí, olha que representativa a capa. A gente tem aquele lema, né, que ficou bem batido aí na questão das notícias, né? Eles bateram, assim, quase todo dia nisso daí com a morte do, do negro, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos. E daí começou a campanha da Black Lives Matter, que vidas negras importam. E daí a gente tem a questão da abolição, né? Porque a abolição ela precisa ser também de pensamento. Não adianta você falar em abolição sendo que você mesmo fica preso aos pensamentos que tem. Então, isso vai tratar muito bem aí dentro do material. E depois a gente vai para a questão de perspectiva da negritude moderna e espaço social, que é quando se fala aí dos, do impacto que acontece na sociedade em relação a tudo isso que a gente traz historicamente, quais são as dificuldades, né, que as pessoas passam. Então, vai falar sobre essa questão aí dessa perspectiva e como que isso é inserido na sociedade do Brasil. Além disso, a gente tem ainda uma questão de personalidades, cultura e consumo. Então, como que isso entra no consumo brasileiro, porque também é um tema aí comercial. Quais são as personalidades que lutam pela questão da perspectiva social da negritude e um pouquinho de cultura. Então, a gente vai falar aí sobre as danças, a questão de alimentação, instrumentos musicais. Vejam, 42 slides muito bem aproveitados. Que, como eu falei para vocês, dá para ser usado durante o ano inteiro. Então, você pode passar a cada mês um tantinho, ou você pode trabalhar durante um projeto de 2, 3 meses para poder trazer mais essa conscientização para as crianças, ou ainda somente no mês de novembro, numa questão mais intensiva, né? Então, isso vai ser bem legal aí para poder realmente ficar na memória de longo prazo das crianças e elas poderem absorver esse conteúdo de uma maneira bem bacana. Como é para lousa digital, a gente não recomenda a impressão, mesmo porque tem vídeos no meio dos slides, né? A gente não rola, né? E daí, se você gostou, você pode adquirir já o seu material para data específico para esse trabalho contínuo. Eu coloquei mais alguns slides, dessa vez do material mesmo, não são as capas, para vocês terem uma ideia. Aqui da parte histórica, então ele vai trazer um pouquinho de parte informativa, porque é necessário, né? A gente vai ter a hora do teste, que é quando as crianças param naquele tema. Pode ser até o lugar que você para depois continuar. Para poder responder algumas perguntas, então você pode deixar lá, a criança ou só responde ou monta um texto, né? Você pode pedir para ela fazer um texto em grupo e depois apresentar, ou montar uma apresentação visual dentro do tema e eles apresentam para a classe. Então dá para fazer vários tipos de trabalho aí com esse material. E olha que bacana esse último slide que eu separei aqui, os impactos do racismo e como o racismo impacta no desenvolvimento infantil.
Daí tem uma porção aí de coisas que podem ocorrer, são consequências, né? Se a gente não trabalha com essa questão de consciência, não só a negra, né, gente? A negra, a indígena, a questão a estrangeiros. Então a gente tem uma porção é, de preconceitos aí que a gente precisa, enquanto educador acadêmico, trabalhar nas escolas, mas de um modo assim profissional. Não adianta você chegar lá e se impor, porque como tem falado muito na internet, né? Eu tenho acompanhado algumas questões em relação àquela terapia de comportamento, e o comportamento tem que vir da gente, não adianta ele ser imposto por outra pessoa, porque não vai rolar naturalmente assim. Você vai fazer aquilo, vai fazer até mal para a pessoa, né? Você faz aquilo contrariado. Por isso que tem que ser uma coisa diluída na aula, né? Você precisa equilibrar e ter um material de qualidade, porque se você tem também um material feito por uma pessoa que não tem essa consciência, você vai trabalhar só mais uma matéria morta, né? Mais um daqueles procura no Google que é mais fácil. Para que ter professor, né? Então você tem professor para poder cultivar essa aula diferente, essa aula reflexiva. Senão, não seria necessário realmente a nossa figura em sala de aula, né? Porque para pegar coisa da internet, um recreador pode fazer. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje. Se você tiver interesse no material, eu coloquei o link aqui no resumo. Basta você clicar nele, vai direto para a loja. E até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidori. Até mais e bom trabalho!